Muito bem, meus amigos, você que acompanha através das redes sociais, através da televisão, através do rádio, eu sou o jornalista Everaldo Fogaça. Está no ar o programa do Fogaça, o programa onde você tem espaço e tem voz. Lembrando que você pode mandar aí a sua pauta, os problemas que existem no seu bairro, na sua cidade, na sua localidade. Você de Cacoal, você de Presidente Médici, Ji-Paraná, Candeso, Jamari e Porto Velho. Mande o seu vídeo, preferência, mande ele na horizontal, ou seja, o celular deitado, aonde você grava o vídeo, mostra o problema, manda o nome do bairro, o nome da rua, o número e juntos a gente vai tentar resolver o seu problema. Está no ar o programa do Fogaça e começa com... Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Para você que acompanha a 13ª Rondônia Rural Show Internacional, nós estamos caminhando para a reta final desta temporada, né, do Ruralcast aqui na 13ª Rondônia Rural Show Internacional. Nós vamos conversar agora com o vereador de 3 mandatos, já terceiro mandato, Everaldo Fogaça. Ele é um vereador da capital do estado, lá em Porto Velho, tem uma trajetória já no jornalismo, é empreendedor da comunicação e é pré-candidato a deputado estadual. Prazer tê-lo aqui para a gente bater esse papo, falar sobre a política do estado e muitas outras ações, inclusive falar um pouquinho sobre o agro, né? A gente tem observado que há alguns anos a gente tem acompanhado o vereador de Porto Velho, mas acompanhando o agro aqui na Rural Show. Everaldo Fogaça, um prazer tê-lo aqui para a gente bater esse papo. Um prazer, Tony. Eu fico feliz de estar aqui participando dos podcasts. Eu fico feliz também de poder voltar ao interior do estado de Rondônia. Porque é o seguinte, a pessoa pensa que eu sou da capital, mas a minha origem é o interior do estado de Rondônia. É a cidade de Cacoal, onde eu morei 26 anos, Mírio Andreasa, Cacoal, Rolim de Moura, foi a minha casa no começo da nossa vida, até os 30 anos. E hoje eu estou em Porto Velho desde o ano de 2003. Estou lá no Porto Velho, estou em Porto Velho há 23 anos, onde a gente foi para Porto Velho com o intuito de levar o jornal Observador lá para a cidade de Porto Velho e conseguimos progredir, conseguimos prosperar, igual diz o pessoal. Saiu do interior e conseguiu prosperar na capital do estado de Rondônia, onde acabamos sendo convidados pela política, entramos na política, hoje estamos no 3º mandato de vereador lá em Porto Velho. Isso era uma coisa, eu conheço o Everaldo Fogaça do Observador, o site que pauta muito jornalismo no estado, mas não sabia que você era de Cacoal. De Cacoal. Vou voltar, então, Foi fundado o jornal em 1996, foi fundado na cidade de Cacoal. Depois Isso. migrou a sede para Porto Velho. Porto Velho. Isso. Terceiro mandato, você é do jornalismo, né? Muita gente conhece o Everaldo Fogaça do Observador, do jornalismo, mas como é que foi essa entrada na política já no terceiro mandato? Foi um convite, as pessoas, eu tinha um receio da política, porque eu fui candidato em Cacoal, eu tive apenas 57 votos, eu tinha medo, eu nem comentava isso, que eu fui candidato algum dia. Por quê? Porque eu levei igual diz aqui no interior, eu levei uma sova eleitoral, né? Tinha 56 candidatos, fiquei em 48º, eu só ganhei de poucos lá, dos que nem fizeram campanha. Aí eu fiz campanha, fui pra rua, fiz o que tinha de fazer, mas não fui reconhecido pelo povo, né? Eu nem falar mais sobre isso, foi em 2000. Quando foi em 2010, fui candidato em Porto Velho, fui candidato a deputado estadual, só sai candidato.
E a política é uma situação assim, Tony, que as pessoas falam assim, as pessoas acabam enganando você. Os pequenos acabam sendo enganados pelos grandes. Não, você vai ser eleito, você vai ser eleito. E o cara começa aquilo na cabeça dele. Daí ele começa a convencer mesmo que ele vai ser eleito. Mesmo ele sabendo no consciente dele que ele não tem a mínima chance, ele vai ser eleito. E eu tive 1.054 votos em Porto Velho. 1.054 votos foi a primeira experiência. Não, a primeira foi 54. Não, sim, essa de Cacoal, né? Mas aí A em Porto outra, Velho, essa 1.054. Eu era falei, não, deputado estadual. deputado estadual. Eu falei, ó, eu tenho chance. E o pessoal falou, você pode ser deputado estadual. Você pode ser vereador em 2012. Se você quiser disputar a eleição, dispute, que você tem chance de ser eleito. E eu acabei sendo candidato em 2012 contra todos os prognósticos que tinha na cidade, que tinha falado, não vai ganhar, isso aí vai ser a escadinha dos outros, vai ser mais um aí para eleger alguém. Eu fui eleito na época, fui eleito numa coligação com a atual republicana e PTB, fui eleito pastor Delcio, que é da Igreja Universal, na época foi eleito o vereador Léo Moraes, que é atual prefeito de Porto Velho, e eu fui elegeu nós três vereadores de Porto Velho. As pessoas que conheciam lá de Cacoal falaram, não, isso é mentira. Eu vou lá ver se é verdade mesmo que ele foi eleito vereador, porque aqui ele não teve voto nenhum. Como que ele vai conseguir esse 1.897 votos em Porto Velho, uma cidade totalmente diferente de tudo, e vai conseguir? E foi isso aí, começou assim. Veio o primeiro mandato, a reeleição, acabei perdendo a reeleição, acabei ficando segundo suplente. 2020 fui reeleito e 2024 reeleito novamente. Estou no terceiro mandato em Porto Velho. Essa foi a nossa história aí da política em Porto Velho. Agora, voltando à questão do trabalho, dos projetos, da relação, Porto Velho é uma capital que houve uma certa mudança de uns anos para cá, inclusive estruturalmente, mas é claro que precisa de muito mais coisas. E o vereador, você como vereador da capital, tem observado isso, e o vereador é aquele olhar principalmente nos bairros, né, onde a estrutura muitas vezes não chega. E como é que tem sido pautado o teu mandato? Isso aí você fez uma boa pergunta. E isso que eu consegui me consolidar na política porto-velhense. Porque eu tenho um programa de televisão e também sou diretor do site Observador, onde a gente pauta o poder público. A gente tem um programa de televisão que todos os dias vai para a rua. Vai lá mostrar o buraco, vai lá mostrar a rua que está sendo feita, vai lá mostrar a população reclamando, às vezes até xingando o vereador, às vezes xingando o prefeito. A gente vai lá e mostra essa realidade. Essa realidade vai para a televisão, ela vai para Porto Velho, em várias emissoras lá de Porto Velho, local, ela vem aqui para Ji-Paraná, ela vai lá para Cacoal, ela vai para Presidente de Médici e vai pelas redes sociais do mundo todo. Então, esse trabalho que a gente faz no dia a dia, que acaba pautando o poder público. E eu de certa maneira, assim, foi importante esse trabalho que eu faço, mas dos últimos anos para cá, vamos falar assim, 10 anos para cá, Porto Velho mudou da água para o vinho. Ruas que você não via asfalto, hoje estão totalmente asfaltadas. Bairros inteiros que você era todo dia na televisão, era todo dia nos sites, era todo dia nas redes sociais, hoje não, hoje estão totalmente asfaltados. Os problemas de Porto Velho, eles vão mudando a cada dia. Nós tínhamos um problema nosso que era asfalto, era enchente, era ruas esburacadas. Hoje não tem mais esse problema. Tem alguns bairros ainda tem, mas você vê hoje, qual é o problema que você vê hoje em Porto Velho que a população ainda reclama? Operação tapa-buraco. Antigamente o cara reclamava do buraco, hoje ele reclama e ele quer a operação tapa-buraco no bairro dele. Ainda temos problemas de canalização em toda a cidade, porque Porto Velho é uma cidade plana. Não é uma cidade igual ao interior, que é cheia de morros. Aqui não. Aqui quando a água vem com vontade mesmo, que vem lá do céu com vontade mesmo, ela fica empoçada na cidade. Ela demora para realmente ela escoar aquela água. Então nós temos esses problemas ainda. Temos ruas muito antigas, ruas de 50, 100 anos ainda, que não tem uma canalização.
Nós temos uma cidade ainda que foi feito muito asfalto, esqueceram de fazer a canalização. Nós temos uma cidade ainda que não tem rede de esgoto. Nós temos apenas 1% de rede de esgoto no município de Porto Velho. Isso é muito pouco. É pouco, é nada, é nada. Você, um exemplo, você pega um exemplo de Cacoal, que tem 99% das ruas, de toda a cidade com rede de esgoto. Você pega uma capital que tem apenas 1%. Você pega uma capital que todas as cidades do estado de Rondônia, pode-se dizer assim, que quase 100% tem rede de água. Você vai na capital, grandes bairros como a zona, um exemplo, bairros como Cidade do Lobo, Cidade Nova, não tem água ainda tratada chegando na sua residência. Você do exterior já é diferente. Qual é a solução hoje que a gente vê hoje? Infelizmente, é a privatização. Ou você, esse intervalo para você fazer é a privatização, não tem outro na capital. Vai pagar mais caro, a população vai sofrer um pouco, pagar mais caro, igual paga a Energisa hoje, mas se você quiser ter água, ter esgoto, se você esperar do poder público, esperar dinheiro do governo federal, se você esperar dinheiro do município, nós vamos ficar mais 50 anos aí, no mínimo, para você ter água e esgoto no município de Porto Velho. Agora, Everaldo, você citou esse caso, esse item. Como é que é a relação do vereador Fogaça com os outros vereadores, com o atual prefeito, com o ex-prefeito, já que está no terceiro mandato? Já pensando nesses pontos, esse, por exemplo, que você citou, aí tem aquela relação, tem vereador que pensa, tem um olhar para uma outra área, né, um outro setor, às vezes um contato e essa aproximação com a gestão com o prefeito, às vezes é diferente. Como é que é isso? Nós temos uma Câmara Municipal hoje conturbada. Vereadores estrelas, posso dizer, né? Mas primeiro mandato, às vezes. Eu já fui desse vereador de querer levar tudo no peito, mas não vai. Eu sou hoje o apaziguador da Câmara Municipal. Eu que era o problema da Câmara Municipal, primeiro mandato, hoje eu sou aquele vereador que apazigua, aquele vereador que fala, vereador, você pode ir nesse caminho, mas vai ter um limite, você não vai conseguir chegar no final com esse pensamento, com essa coisa, então vai devagar. Então eu faço esse trabalho. A Câmara Municipal ela é um pouco distante da Prefeitura de Porto Velho, do prefeito. A gestão atual? É um pouquinho distante, não tem uma relação assim muito fácil. O ex-prefeito também não era uma relação muito fácil, era uma relação meio afastado para cá, porque os dois são considerados assim meio estrelas, né? O ex-prefeito também e o atual prefeito é o mesmo jeito, mas só que é o seguinte, mas são trabalhadores, tá? São dois gestores que eles têm assim no DNA, trabalho. O ex-prefeito e o atual prefeito, então isso aí eu fico assim feliz com isso, não estou aqui desmerecendo nenhum. Gostaria que todos os prefeitos que passaram pela cidade de Porto Velho fossem trabalhadores igual esses dois estão sendo no município. Everaldo, você falou que mudou um pouquinho o jeito mais de apaziguar agora, e a gente conhece a história do Fogaça, aquele lá do jornalismo combativo, né? Inclusive você está acompanhado aqui, eu não sei se eu posso falar, mas vou falar. Pode falar. O Rubens Coutinho, que a gente conhece também no jornalismo, são jornalistas combativos, né, com um olhar diferente. Mas o que fez o Everaldo mudar para ser mais apaziguador lá como político, como vereador na Câmara lá em Porto Velho? A Câmara Municipal você precisa mudar. Não adianta você ficar, você bater muito numa situação que está dando certo. Por exemplo, eu vi que no primeiro mandato meu, eu fui um vereador combativo, um ferrenho, um vereador que às vezes ia contra o sistema e não resolvia muita coisa. Quando eu voltei para a Câmara Municipal em 2020, eu já vi que a política ela mudou. Aquele vereador muito e também o prefeito que estava lá na época era totalmente estilos diferentes, mais trabalhador, mais cuidadoso com a cidade. Então daí você tem de mudar automaticamente. E você aprende também com o passar do tempo que igual na vida, você aprende que não é só de porrada que você vai resolver a situação. O diálogo ele é importante.
convívio com os colegas vereadores também é importante, que você não faz nada na Câmara Municipal se você não tiver apoio de todos os colegas vereadores, principalmente a maioria dos colegas vereadores. E a gente aprendeu isso. Um exemplo, eu cito aqui um exemplo que eu cito em qualquer lugar que eu vá. Às vezes eu demorava 40, 50 dias para resolver um problema. Às vezes hoje com uma ligação eu resolvo. Por quê? Porque a gente conseguiu, com o passar do tempo, o famoso relacionamento, network, você conversar com as pessoas, você abrir diálogo. E isso a gente conseguiu com o passar do tempo. E a gente conseguiu também trazer para o coração, trazer para a mente, para que isso você consegue. Você precisa pensar bem. Por que você está na Câmara Municipal? Defender os interesses da população do modo geral. A população, às vezes, ela quer um vereador lá combativo, um vereador que vai lá arrumar confusão. Não, ela quer um vereador que vai lá resolver os problemas delas, porque ela acredita naquilo e ela acredita que os problemas vão ser resolvidos na Câmara Municipal. Como eu sou dos meios de comunicação, sou da televisão, sou do rádio, sou das redes sociais, eu recebo no meu telefone, que é desde quando morava lá em Cacoal, há 30 anos atrás, o 9231-9050, é o mesmo número. Eu tinha um outro, mas eu perdi. Eu perdi quando eu fui para a Câmara Municipal, eu esqueci, ele era um pré-pago, eu esqueci, era o 99887833, e eu perdi esse telefone. Foi horrível para mim, porque as pessoas me conheciam muito através dessa ligação. E hoje é a mesma coisa, eu recebo no mínimo, 10 a 15 mensagens ou ligações todos os dias de pessoas com problemas para a gente resolver. Montei uma assessoria técnica, uma assessoria que resolve os problemas e que a população fica satisfeita. Às vezes, às vezes, quando a gente sai nos municípios do estado, que não é só problema só de Porto Velho, não, tá? Do estado todo. Você igual aqui, ó, acabei de receber uma ligação, faz cerca de 20 minutos, que eu estava vindo para cá para o Neuroshow, de uma pessoa aqui de Ji-Paraná, para resolver um problema lá em Porto Velho. Uma pessoa que eu não falava com ela já fazia uns 4 anos. Ela mandou uma mensagem para mim, pensou um problema dela lá em Porto Velho. E isso a gente consegue hoje. A assessoria é muito importante. Você tem uma assessoria técnica, você tem uma assessoria que realmente esteja antenados com os problemas, uma assessoria que ela tenha bom relacionamento também nas secretarias do município, também no estado, em todos os locais, para você poder fazer o que o povo quer, resolver os seus problemas. Já que você citou a questão do estado, você é pré-candidato a deputado estadual, já teve, como você citou lá no início, uma primeira experiência lá, a nível do estado. E essa sua experiência como vereador, essas visitas pelo estado, os contatos com os outros vereadores, com outros gestores do estado de Rondônia, prefeitos e tal, qual é a visão e a avaliação que você faz desse momento do estado hoje, como trabalhar como deputado? Vamos imaginar uma eleição a partir do ano que vem, você chegando na Assembleia, qual é a sua avaliação, o seu olhar a nível do estado? Tony, o que eu vejo hoje a nível do estado? Eu vejo o estado hoje que ele está progredindo, que ele não precisa que a Assembleia, não precisa que o governo do estado atrapalhe. Se o governo simplesmente ser um governo que faz o dever de casa, leva as ações, leve a estrada, leve apoio ao pequeno agricultor, consiga fazer com que o grande agricultor ele consiga escoar sua produção, ele já está resolvendo muita coisa, porque o estado ele está progredindo, ele está crescendo a cada dia e o resultado está aqui, ó. Rondônia Rural Show. Se você pegasse o Rondônia Rural Show há 10 anos atrás, vamos colocar 3 anos atrás, quando começou a chegar os drones aqui no estado de Rondônia, que foi apresentado aqui na Rondônia Rural Show, os drones pela primeira vez, você rodando o estado. Eu estou rodando o estado, já rodei 19 municípios do estado de Rondônia. Vai nos 52? Não vou conseguir, não dá tempo e seria até humanamente impossível. Eu abandonaria minha base na capital. Aí seria loucura, seria suicídio político. O que eu vejo hoje? O
que eu vejo hoje? O Estado hoje ele está crescendo fora de série. Você vai nessas cidades, as cidades todas estão em construção, as cidades todas estão conseguindo asfaltar todas as suas ruas, as cidades todas estão conseguindo fazer com que o seu povo consiga ser próspero. Isso é importante. Isso a Assembleia tem de dar essa continuidade, dando apoio aos municípios, qualificando o homem do campo, dando apoio às pessoas da cidade, dando incentivo ao, ao empresário do modo geral para que possa conseguir, esse Estado continue arrecadando, esse Estado continue fazendo o que tem de ser feito, dando qualidade de vida ao nosso povo rondoniense. Isso eu estou vendo que a cada dia que passa o nosso povo rondoniense está conseguindo fazer, tendo qualidade de vida. A qualidade de vida hoje está melhorando muito no estado de Rondônia. Esses dias eu vi uma pesquisa a nível nacional que saiu sobre Rondônia, desqualificando Rondônia, falando que Porto Velho é uma cidade horrível para você morar, é uma das piores cidades do Brasil. Mas eu vi também que o interior do estado de Rondônia, as melhores cidades para você morar está aqui no interior do estado de Rondônia. Por que que Porto Velho tem esse problema? Falta de água tratada e a falta de esgoto, que a gente falamos agora mesmo. Mas o interior de Rondônia, a cidade está muito boa para morar. Você é lá de Rolim de Moura. Rolim de Moura, você vai lá, você vê construções bonitas todos os dias, você vê casas bonitas, você vê a arquitetura melhorando o visual da cidade, você vê condomínios fechados na cidade de Rolim de Moura, e várias cidades aí do estado de Rondônia estão com o mesmo toque, evoluindo. Você vê área rural, já algumas cidades aí chegando asfalto na área rural, que é uma coisa assim inimaginável. A primeira cidade a chegar asfalto aí na área rural foi a cidade de Cacoal, que ligou ali a cidade de Cacoal, a linha 10, a quase Espigão do Oeste. Então, nós estamos conseguindo fazer isso no estado de Rondônia. Eu espero, como deputado estadual, se o povo rondoniense, Deus dê a graça da gente chegar lá, a gente continuar apoiando essas ações, continuar fazendo com que o homem do campo, o homem da cidade, as pessoas que acreditarem em Rondônia, vivam num estado cada vez melhor. Para nós encerrarmos, Everaldo Fogaça, sei que você tem vários outros compromissos na agenda lotada, mas uma última pergunta. Como é que você se enquadraria? Por exemplo, a gente sabe que tem vereador lá na capital e em vários lugares. Tem o vereador da saúde, vereador da educação, vereador da cultura, assim como tem o deputado da saúde e tal. Como é que você se encaixaria, ou você não tem esse rótulo? Eu sou vereador do bairro. Do bairro. Do bairro. E se você for deputado, vai ser o deputado dos municípios. Dos municípios. Não tem outro jeito, né? Eu sou lá em Porto Velho, eu sou vereador da cultura, vereador dos bairros, vereador da cultura, vereador de todos os segmentos do modo geral. Mas eu me identifico muito com os bairros. Eu gosto de andar nos bairros, eu gosto de fazer ações nos bairros, eu gosto de trazer essa força que vem lá do povão mesmo, coisa. Eu não sou em Porto Velho um dos mais votados, tá? Por quê? Porque eu escolho muito o bairro, mas porque eu acredito. Eu acredito que se o vereador estiver no bairro, se o político estiver no bairro, você vai mudar aquela localidade. E isso eu fico muito feliz. No meu primeiro mandato, um exemplo, estando de Porto Velho, bairros que eram áreas de ocupação, hoje são áreas regularizadas. Locais que não tinham energia, hoje tem energia de qualidade, que era rabicho, onde as pessoas morriam lá, como não tinha rede de energia, fazia ligações clandestinas, morriam. Se eu cito um bairro aqui, o bairro Renascer, em Porto Velho, onde num dia morreu 6 pessoas devido a uma ligação clandestina. O bairro todo era ligação clandestina, né? Hoje, a gente trabalhou na época e a gente conseguiu isso depois de muito esforço. Cito aqui o exemplo aqui do ex-deputado federal Nilton Capixaba e do ex-senador Acir Gurgas. Nós fizemos uma audiência na Câmara Municipal de Porto Velho. A gente conseguiu levar a energia para esses bairros, não só o Renascer, mas o Aparecida, o Cascalheira, bairro Planalto 2 e tantos outros, e na área rural também, setor Chacareiro de Porto Velho. A gente levou essa energia. E essa energia hoje é de qualidade. Eu sou muito orgulhoso de a gente poder. Eu fui o propulsor
propulsor desse desenvolvimento. Então, fico muito feliz de poder falar isso em todos os locais, eu faço questão de falar, porque foi o nosso meio, foi o nosso começo, assim, uma ação verdadeira do vereador no bairro de Porto Velho. Everaldo, parabéns pelo trabalho que você executa como vereador na capital do estado, sucesso nessa caminhada agora, está praticamente começando aí essa sua pré-candidatura a deputado estadual. Fico feliz aí de poder participar do Ruralcast, né, aqui na 13ª Rondônia Rural Show, e estamos à disposição. O dia que estiver lá em Rio de Moura, eu vou fazer uma visita lá, agradecer o Max aí pelo convite também, e você também aí por fazer perguntas tão fáceis da gente responder. Tá certo, eu conversei aqui com o vereador da capital do estado, terceiro mandato, Everaldo Fogaça, pré-candidato a deputado estadual, fazendo parte da 13ª Rondônia Rural Show Internacional, aqui no Ruralcast. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Um trabalho aqui no parque de difusão da nossa secretaria. Lá dentro nós temos entrega de sementes e mais a parte assim, explicativa do trabalho do meio ambiente no município. A nossa meta hoje é melhorar o reflorestamento da cidade de Paraná, a parte urbana e rural. E nós hoje, aqui nessa 13ª edição do evento, nós estamos colocando à disposição da população e de todos os visitantes do parque distribuição de muda. Então nós estamos deixando à disposição da população que está aqui nos visitando a distribuição dessas mudas. Então nós estamos doando mudas de espécies como moringa, açaí, os ipês, as nossas mudas aqui da Amazônia, que é a seringa, lá atrás tem cedro, são várias espécies. Então, a gosto de cada um. Qual é a nossa função principal? É conscientizar a população de que nós precisamos arborizar tanto a zona rural como a zona urbana do município. Urbana tem todo um projeto arquitetônico, urbanístico, tudo, mas nós temos nossa distribuição de muda dentro de cada ação que vai ser desenvolvida no que se diz a respeito da urbanização e do plantio. Então nós temos orientação dos nossos engenheiros florestais de quais espécies que usamos na área urbana e as áreas rurais, no caso do açaí. Nós temos as moringas, que são as árvores, essa árvore que eu estou divulgando muito, que é a árvore da vida, a moringa, rica em cálcio, em fósforo, ela é excelente para diabetes também. Então, são várias coisas que nós estamos aqui à disposição para entregar à nossa população. E eu espero que as pessoas que estão nos assistindo, que compareçam aqui ao nosso stand para receber essas mudas. E fora da Rondônia Rural Show, como que faz para pegar essas mudas? Isso. Aí, fora do recinto aqui, nós temos a nossa Secretaria Municipal, que ela está instalada de meio ambiente, ela está instalada assim, ao lado do batalhão de bombeiros, ali no Parque Ecológico, uma área muito bonita. As pessoas que puderem visitar, que nos visitem lá. Lá é a nossa base, a Secretaria Municipal, ali toda a nossa parte administrativa. E nós temos o nosso apoio, o Viveiro Municipal, onde é nosso laboratório, onde a gente tem as mudas para doação. O Viveiro, ele fica situado no bairro União 2, para referência ao lado da Santa Casa de Misericórdia, um pouquinho, 200 metros assim. É uma área muito bonita, tem muita espécie lá, a população pode ir lá e escolher a muda que quer e levar para casa, que nós estamos ao inteiro dispor. Nossa equipe está lá à disposição. Nós trabalhamos de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30. Beleza, pessoal, fica o recado aí da C6. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E chegou no ar o Programa do Fogaça. Agradecer as pessoas de Cacoal, de Presidente Médici, Ji Paraná, Porto Velho e também através das redes sociais que vai para o mundo, aonde você tem acesso ao programa. Nós voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.